Jaime Mabilde, eu sou neto do fundador. Nasci em 1932, 6 de 6 de 1932, Valmir Azevedo Castro. Adriano Mabilde, sou bisneto do fundador. Ereni Marques, moradora, de 79 para cá. E o meu nome é Santa Lopes da Silva. E o nome do meu esposo é Antônio Martim da Silva. O meu é Maria de Lourdes Rodrigues Guedes. O meu marido é Raimundo Guedes. Meu nome é Leoni Gonçalves Pereira. O marido é Adroaldo Pereira. E o meu pai era Boaventura Soares Gonçalves. Elizabeth Santos Araújo, filha de Jorge Araújo e Sônia Araújo. E teu vínculo com a Mabilde? O meu pai que trabalhava, o Jorge Araújo, trabalhava no estaleiro Mabilde. Eu conheci o estaleiro em 55. Estaleiro Mabilde. CAD, entendi, CAD. Foi Mabilde antes, depois foi o CAD. Aí trabalhei 2 anos e 6 meses. Aí botaram, de 10 anos para baixo, botaram todo mundo embora. Aí fiquei, saí, depois voltei de novo a trabalhar no estaleiro Mabilde de novo. Comecei ali, encerrei minha carreira ali, né? Trabalhei 48 anos ali nesse estaleiro, só Mabilde, Lucena, tudo isso aqui, tudo hoje que nós temos aqui em cima, isso é da mineração de carvão, isso aqui não é nosso. Quem paga o PTU vem na mineração de carvão, isso aqui é tudo o estaleiro, o CAD comprou, a mineração comprou o estaleiro Mabilde. E trabalhei este mundo de ano, graças a Deus estou com 81 anos, me sinto muito feliz ainda. E dizer que o estaleiro ajudou muito a ilha, ele levantou muito por conta do estaleiro. Eu comecei a trabalhar nas carreiras, pinturas, navio, tudo a gente fazia, né? Isso aí que a gente fazia. Comecei mais, depois fui subindo, né? O pai desta aqui me levantou. Trabalhava com outro ajudante, né? Mas ninguém dava oportunidade. Aí o falecido pai dela me deu a oportunidade. Primeiro que me deu foi ele, né? Aí eu me levantei dali, só fui subindo, né? Aí depois veio o estaleiro só e eu levantei, fui lá em cima, eu sempre gostei de trabalhar, né? Sempre com a honestidade, a primeira coisa é a honestidade. Então trabalhei mundiano e gostei de ser feliz no estaleiro, fui muito feliz, bem respeitado, quer dizer, nunca consegui aprender a ler e escrever, nunca consegui. O estaleiro botou no colégio, tudo, não tem jeito para aprender a ler e escrever. Sai daqui e me esqueça ali adiante, eu não sei mais nada. Mas aprendi a trabalhar, eu aprendi e ter respeito pela dignidade por todas as pessoas. O primeiro estaleiro foi o Mabilde. Depois, estaleiro, depois veio o CAD, primeiro Mabilde, depois CAD, depois Lucena, depois estaleiro só, e agora hoje é o Jorge Rolim. Eu sou filha de um trabalhador daí. Eu cheguei aqui em 1956, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade. Então, terminei de me criar aqui, meu pai era caldeireiro. Por causa de um acidente, ele terminou trabalhando na guarda, proveniente de um acidente dele. E depois terminei de me criar, me casei com o cara do estaleiro também. E sou agradecido do estaleiro, porque se eu tenho meus filhos, se conseguia criar eles, agradeço o estaleiro. Só tem uma pequenininha coisa aqui, que, quer dizer, hoje eu não sinto que eu já estou uma pessoa adulta, que nós tínhamos muito bravo aqui, era o preconceito. O preconceito aqui era danado. Eu, principalmente, que era guria, que era mocinha, sofri muito. Até que eu não consegui estudar. Não consegui estudar, era meia brava. A gente ia passando na rua, o primeiro nome que chamava a gente era de Anu. O Corvo, Temporal, era assim que chamava a gente. Quando foi para me casar, aí a dona Lúcia e a dona Santa, que muito ajudaram no meu casamento. Eu não fui na igreja. Me casei na igreja, mas não fui na igreja. Dizia o seguinte, como é que Corvo e Anu ia na igreja? Então, por isso, eu uma pessoa brava, ignorância. Se agora eu ia, me vestia bem bonita, tranquilo. Como eu vou a qualquer lugar hoje em dia. Mas aquele tempo, não. Então, nós terminei de me criar, criei meus filhos. Aí depois foi trocando o estaleiro. No sol eu trabalhei. Agora, o estaleiro Mabilde era um estaleiro bom. Ele dava assistência para as pessoas. A gente não pagava luz, a gente não pagava água, né, dona Lúcia? Não se pagava nem água nem luz. Apesar que a luz era... Por baixo do rio. Isso mesmo, é por baixo do rio de lá, porque ali onde é a... Ai, meu Deus.
Essa coisa que tem ali agora. Guarita. Não, não é Guarita. Agora mesmo eu vim de lá, a usina do gasômetro ali. Era ali que vinha a luz. E vinha Baixo da água? por baixo da água que vinha a luz. Pra gente dar, a gente não pagava água. Tinha por baixo da... Sim. E médico tinha, um postinho pequenininho. A escola tinha, a sala de aula mais tinha. Mas nós tinha água boa, É. tinha uma caixa d'água muito grande, É verdade. com bastante... Eu estou me metendo na... Tinha na Bia. Foi até na época que veio surgir nós trazer essa santa para cá. 50 e... Que aí, a Lípia também, uma senhora que era 52. muito devota da Nossa Senhora Ela é Navegante, daqui? foi lá em casa e me convidou. Ô Lourdes, tu não vai comigo lá na cidade para procurar uma santa? Sabe qual é o sonho que eu tive? Foi que se nós botarmos a santa aqui, vai mudar o estaleiro. E aí nós agarremos e fizemos uma lista, os coitados operários, tudo tinha vontade de ajudar, mas cada um dava 10 centavos, 20 centavos. O resto, nem sei qual é o senhor que inteirou. Eu sei que trouxemos a santa para ir. E a história é essa da santa, a Nossa Senhora do Navegante, aquela que está lá dentro do estaleiro. E nós fazíamos panelão de sopão e as crianças vinham tudo na fila, os coitadinhos, tudo, cada um com a panela. E porque o operário não estava recebendo. Dava aqueles fichão, mas era pouco, não dava. E tinha os ferros que eles juntavam, Ah, né? também. Juntavam para vender, para poder ter um dinheirinho no fim da semana. E eu tinha uma criação de galinha, se matava 2, 3 de repartir, aqui toma um pedaço, aqui toma um pedaço, aqui toma um pedaço, aqui toma um pedaço. Assim que a gente fazia. E aquela ali fazia pão e comprava, e aquela tinha uma venda, aquela minha irmã tinha uma venda, comprava pão, o que sobrava do homicídio, ela dava, repartia, tirava do que não fosse do homicídio, se tinha banana ela dava. Eu sei que a gente se virava como podia. Eu lavava para fora, aí a gente recebia o dinheiro, aí repartia. Assim que a gente viveu, eu acho, nem sei, acho que uns 4 ou 5 meses. Eu vim morar aqui, vim com 17 anos para cá, já vai fazer 60 anos que eu estou aqui. Passei muito trabalho na enchente. Qual é a enchente de que ano? Ah, eu nem me lembro. 67, o seu Valmir se lembra, sim. Aí eu sei que a gente passou tudo que foi trabalho. Mas depois foi melhorando, e graças a Deus está como está. Eu sou a Santa Lopes da Silva. Moro aqui, a mesma idade da Lourdes. Meu marido pegou no estado, lá de Carvão, né? Cadem. Cadem, lá na Charqueada, lá que ele pegou a trabalhar. Aí ele era menor, quando ele passou a maior, mas eles precisaram dele, defenderam ele, o CAD defendeu ele do quartel para ficar com ele, né? E aí ficou trabalhando depois, aí viemos para cá e fiquemos ali, né? E eu não tenho nada, assim, se elas passarem, eu passei junto, né? E como? Né? Quando dá uma enchente grande, aí o meu marido ia para Mochirifado. Tinha Nós até dentro de um muito lanchão grande, nós ia. lá dentro do estaleiro. Aí nós ia para lá para cima com as crianças que eu tenho. As festas eram muito boas. Pois é. Esses Marinha marchavam, vou te dizer, para nós era festa. Aí eu disse para ele, pro meu marido, que eu queria trabalhar para ajudar ele, né? Ele disse que não, a mulher dele não trabalhava fora. Mas porque essa gente antiga era assim, né? Mas se tu quer trabalhar, tu vai trabalhar em casa. Aí ele comprou um caico e começou. Trabalhava no estaleiro de guarda e começou a buscar verdura e eu botava as crianças a vender. Que era muito barco até da África tinha. Sim, angolano. É. Assim, comprar uma metade de um boi, depois já foi em boi inteiro, foi indo. Fazia almoço, era o que se fazia. A festa assim, ele se arrogava e não saía. Fazia o almoço.
Vinha a bandinha do falecido Pedro, tocava um pouco. Né? Bandinha do quê? Com a bandinha do um senhor, acho que até já morreu o Que outro também. falecido Pedro. Não foi o Eli que morreu. Essa era a festa que tinha aí. Eu dei comida para 300, 400 homens, eu dava. Como é que a senhora dava comida para 400 homens? Fazia comida em casa para eles? Em casa. Muito eu ajudei para fumar. Aí essa aqui me ajudou, E essa outra aqui me pessoa ajudou, que não pode essa ficar aqui doente. pode, ela pode, olha, vou te dizer, para mim e ela para mim. É que a pessoa também Nós. está muito mal, está doente, ela não tem condições de falar. Uma que daria uma boa, Viu? a Sônia, né? Coisa muito séria. Daria um bom mas- depoimento, mas ela não tem Eu condições. já estou mais. com 81 anos e Eu também. já estou muito esquecida de muitas A coisas. gente me esquece, esqueço mas Porque também. a gente já passou um pedaço aqui, passou, mas graças a Deus, Eu não. dá tempo aí com a idade toda, Eu tenho, tá bom. né, eu tenho a casa para morar, eu tenho o meu pagamento, eu tenho o pagamento do meu marido. Agradeço a Deus todo dia pelo teto que Ele dá para mim, por todas elas, minhas amigas. A carne, tinha que ir no centro, lá buscar, meu marido ia, pegava um livro, saía do serviço dele, aí e pegava o caderno e saía de casa em casa, para quem queria Por incrível que carne. pareça. Aí ele ia lá buscar lá em Porto Alegre, trazia o pessoal. Aí a verdura ele buscava aqui para mim vender. E eu fui juntando o dinheiro depois, botei no mercado. E o meu neném, como nasceu em casa, nasceu com isso aqui fora do lugar. Aí fomos para o estaleiro. Ai, não tinha mais lugar, foi a maior enchente que deu. Me botaram num sótão ali da usina. Mas estava tudo dentro daquela lancha, Guri. Tudo do coisa. E agora quem Tinha é que uma vai com a lancha criança? grande. Aí ela saiu com a criança de rastro para mim, porque eu não tinha condições de ir. E levou e a minha neném estava com o braço fora do lugar. Tá com que, 48 anos, minha Ainda neném. ficou com defeito. Ficou com defeito, ficou curto o braço dela, porque ficou muitos dias. A Cruz Vermelha, que foi que disse essa criança está com problema no braço. Não é o que eu tocar, aquilo que eu disse para você, foi a para da gente, anu, corvo. E quem é para tratar num lugar chamado de corvo, de anu, de o que é isso, meu Deus? Era bem assim. Mas tinha baile, então. A Tereza vai com a minha carinha. E a minha mãe é a Sônia, que trabalhava junto com a dona Sandra, com a dona Lourdes, com a dona Leone. Naquela época do estaleiro que teve aquela crise, e elas trabalhavam todas juntas para procurar fazer um serviço para render um dinheiro para comprar comida para a criançada. E a turma do meu pai, deles, eles tinham um bloco de carnaval, eles pegavam as roupas das... O marido da dona Lourdes tinha um cabelo comprido, mas ele sempre usava ele bem curtinho, ninguém... Aí ele soltava e ficava aquele cabelão. Ele era goleiro do time. Dava sapato de sarto Ele era muito Ele era muito bonito mesmo. Aí ele soltava aquele cabelo. Mas a gente era muito bonita. Parecia um índio, né, dona Lívia? Parecia um índio. Boa tarde a todos. Bom, a minha pesquisa ela vai de 1896 até que é a fundação do Saleiro, lá no centro de Porto Alegre. E ela vai até 1943, que é a venda pela família aqui na Ilha da Pintada. Em 1896 ele começa ali onde fica mais ou menos hoje os quartéis, ali entre os quartéis e o Hotel Majestic. Igreja das Dores. Perto da Igreja das Dores. E foi trocado com o Estado por uma área aqui, visto que o Calado aqui é um dos lugares mais fundos aqui de margem do Guaíba. Em 1912 começou a transferência, os galpões começaram a ser montados já 2 de dezembro aqui, começaram a ser instaladas as oficinas, de 1912. E aí até 1943 foi quando pertenceu à família, né? Tem algumas coisas curiosas, né, como essa relação que vocês falaram, alguém falou aqui de plano de saúde, né? Já em 1918, quando o fundador tinha morrido, foi um dos primeiros convênios com a Santa Casa, que eles tinham direito a um quarto com acompanhante, já nas instalações da Santa Casa naquela época. Se pagava os dias que estavam parados. Isso tudo tem reportagens da revista, na revista da Indústria e Comércio, se eu não me engano.
e no jornal A Notícia, que fez umas reportagens nesse período aí. Tinha as moedas, né, que a senhora mostrou ali, que eram, circulavam. Eu acredito que a circulação de moedas, papel dinheiro fosse mais restrita, né? Era trocada entre o estaleiro, os funcionários e o comércio aceitava. Mas a gente tinha cooperativa. Tinha uma cooperativa de uma build, tinha a cooperativa do estaleiro. Então a gente comprava ali. O rancho fazia tudo ali. A questão da luz, que se falava que não se pagava, ela inicialmente ela era fornecida dentro do estaleiro mesmo, através do gerador que tinha ali. Aí se fornecia até às 10 da noite, para todo mundo, todas as casas em volta. E aí, quando desligava o estaleiro, ficava a luz o gerador mantinha aceso até às 10 da noite, e a partir dali depois apagavam. Isso sábado, domingo, segunda, normal. Era patrão e empregado morando ali no meio, né? As casas de operários eram em volta. E uma coisa que eu me lembro que a minha avó contava, minha avó morreu faz uns 8 anos agora, e que chamava a atenção dela, é que quando eles venderam o estaleiro, eles continuaram trabalhando para o CADE, a administração. Trabalharam venderam em 43, até 47 eles trabalharam aqui. E acontecia muito de baterem lá na casa do meu avô para pedir adiantamento, para comprar remédio, alguma coisa, tinha um filho doente. E o avô tirava do dinheiro dele, né? Porque o pessoal não entendia que o estaleiro não era mais da família. E o avô não podia fazer aquilo ali mais. Aquilo ali era tinha uma mistura ali da família com a empresa, e que não se perdeu ainda nesse período. Eles ficaram ainda 4 anos aqui, 2 por 3 vezes bancavam alguma coisa, porque achavam que era fácil tirar um adiantamento, alguma coisa, e no Karen já não funcionava mais assim. Né? Então eu digo assim, uma relação meio distorcida assim, de patrão e empregado, né? Muito fortalecido pelo compadrio. Meu avô era padrinho de muitos filhos de funcionário, assim como os irmãos dele. Eles eram 5 irmãos. Então era uma coisa assim bem diferente, assim, tinha muita. A questão das festas tinha muito, se fazia muito churrasco ali no pátio do estaleiro. Todos os anos. Mas eu mandei umas fotos, tem cerca de quase 200 fotos que eu deixei aqui com um CD aqui na escola, faz uns 2, 3 meses. E nas fotos aparece o José Montauri, aparece políticos da época, tem uma que aparece Getúlio Vargas, o ministro da Justiça, o Maurício Cardoso. Então, quer dizer, tinha uma relação muito próxima com o poder, né, também. Algumas coisas curiosas, assim, na pesquisa que eu fiz o levantamento na Secretaria de Obras Públicas, no período de 1896 a 43, a 41. A 41, eu digo assim, que em torno de 80% das concorrências que tiveram no Estado, eles ganharam. E aí eu vi que participavam regularmente ali das concorrências o Estaleiro Sol, o Martelete, Jacques Mas, o Alcaraz. Mas assim, o Alcaraz, em termos de tamanho, com uma build, ele era um pouco menor. Mas eles se relacionavam muito bem, assim, eles participavam às vezes de buscar trabalho em São Paulo, comprar material em São Paulo, esse tipo de coisa. Mas esse, na época, o Estaleiro Só quase não ganhava, né, essas concorrências. E aí depois eu estava vinha saber que um dos filhos do fundador do Estaleiro Só, ele era do partido de oposição. Né? Ali eles nunca tiveram, assim, nunca levantaram bandeira de partido, mas eles estavam na deles. Né? Eles eram do Partido Libertador, se eu não me engano, um dos sócios do Estaleiro Só. Então isso aí pode ter influenciado alguma coisa, não sei se foi única e exclusivamente isso. Porque as concorrências ali, se vocês verem, nos livros ali da Secretaria de Obras Públicas, eram discriminadas, assim, detalhe por detalhe por detalhe, ele tinha critérios técnicos do que estava sendo feito. Aconteceu de uma vez tirarem uma concorrência que uma build perdeu, e o secretário de obras meter a boca ali, escrevendo, né, dizendo que era um absurdo, que o cara não tinha condições técnicas de fazer aquele serviço, devia ter sido deixado com uma build. Então, quer dizer, a gente não sabe até onde o político influi, e até onde a questão partidária também influi ali. Né? E aí na foto, em cima da lancha, está o José Montauri, está o fundador do estaleiro, o Emílio Mabilde, na inauguração da lancha, né? E o Borges Medeiros, em cima da lancha. Então, quer dizer, é uma coisa assim muito... O trânsito deles era bom no meio político. Né?
E aí a questão de depois da decadência, né, do estaleiro, nesse período até 1943, eu acho que tem 3 fatores ali que pesam bastante. Aliás, 4. Um é a morte do Emílio em 1918, que era o fundador. Em 1924, o filho dele, que é o cara que fazia mais os contatos políticos, o Oscar, né? O Oscar morreu cedo, tinha 40 e poucos anos. E esse era o cara que tinha o trato político da coisa, né? Depois disso, teve uma promessa para eles em 1936 de transformar aqui o estaleiro num estaleiro similar aos de Buenos Aires, porque o que acontecia? Em função do calado aqui e da estrutura que se tinha, os navios do Lloyd brasileiro eram consertados em Buenos Aires, eram levados para lá. Então, houve essa promessa, eles tentaram, iniciaram uma obra aqui bancada pelo próprio estaleiro, e depois o conserto desses navios não vieram para cá. Então, eles ficaram com um passivo meio que violento. A Revolução de 30, eles param praticamente toda a produção de estaleiro para produzir as ogivas, onde vai a munição, né, para bombardeio. Eles produzem um tanque, que é o Paraíba. Então, teve toda essa parada para a produção desses tanques, para a Revolução de 30, esse material todo. E em contrapartida, a gente nota assim, que com a chegada do Getúlio no governo, a demanda de serviço estaleiro começa a decair assim, consideravelmente. O Partido Republicano do Rio Grande do Sul ele tinha uma ideia de fazer uma ligação naval entre Porto Alegre e Torres. Isso era um projeto que eles tinham de dragagem em todos os lagos lá de Osório, emendar com o rio Tramandaí até Torres para escoar a produção. Agora eles estão revitalizando essa ideia. Iam inverter o sentido do rio Gravataí, um fato que acabaria com as enchentes ali na saída de Porto Alegre, que agora deu ali no Passo Feijó. E seria uma ligação, quer dizer, regular de barcos, né? E isso aí foi simplesmente deixado de lado. O estaleiro, em 1915, levou toda a estrutura dele, ficou metade dos funcionários trabalhando aqui, outra metade lá em Osório, na Lagoa da Pinguela. Eles montaram um estaleiro lá para fazer a dragagem das lagoas. Trouxeram uma draga da Escócia, comprada na Escócia, a draga Garibaldi, e foi toda montada lá no meio do nada, né? Vocês vão ver as fotos que tem aí, é mato e a lagoa, e os caras montando uma draga, uma coisa absurda, assim. Aí eles param em hotéis em Osório. Era Conceição do Arroio. Conceição do Arroio era, né? Que é Osório hoje, né? Isso. E aí depois, quando eles terminam aquela função... Bom, é uma saga, assim, o troço, porque o motor da draga chega aqui em Porto Alegre, é carregado de carro de bois até Osório. Quando foi desembarcar lá em Osório, caiu dentro da lagoa, tiveram que tirar o motor de dentro. Olha, uma novela, assim. E foi um absurdo, assim, até acho que eles perderam ali um ano e meio ali montando aquela draga. O Emílio praticamente se mudou para lá, que era o fundador, né? Mas assim, o que mais efetivamente pesa depois na decadência mesmo do estaleiro é a questão da enchente de 41. Ali vindo com esses problemas, a diminuição da mão de obra do Estado, que era muito grande. Eu não consegui fazer levantamento do que as empresas particulares pediam aqui para o estaleiro, porque tem esse monte de companhia de navegação, né? Uma Aliança e não sei o que mais, os irmãos Jacós, aqueles. Né? Mas ali eu não consegui, não tinha material para isso, porque todo o material que eu consegui foi na Secretaria de Obras Públicas. Né? E a enchente bota tudo embaixo d'água ali, né? Se perde todos os tornos ali de precisão. Até uns 10 anos atrás eu entrei com o pai aqui, minha avó ainda era viva, nós entramos ali no estaleiro e parece que entra no túnel do tempo, assim, porque tu tem aquelas fotos de 1917, os tornos funcionando, e agora estão lá escanteados, lá nos cantos, enferrujados, mas está tudo ainda lá, né, no mesmo lugar. Uma coisa assim, está fechado, nada, na umidade. Importado, né, os tornos. Era tudo importado. E basicamente foi isso. Aí com a enchente de 41, a partir dali o Estado praticamente zerou a demanda de serviço. Não tem quase nada assim entre 41 e 43, se eu não me engano, eles fazem uma ponte de madeira na rua Riachuelo, em Porto Alegre, por o Estado. Isso aí,
Quando eu sempre faço a comparação assim, o que se pensa em Ilha da Pintada, né? Quando tu fala para alguém de Porto Alegre o que é Ilha da Pintada, o pessoal já pensa no peixe na taquara, na festa de navegantes, não sei o quê. Não tem ideia de que teve uma empresa desse porte aqui, né? E de que tanta gente trabalhou. Eu nunca tive assim a razão certa de quantos funcionários isso aqui teve. Mas, por exemplo, só no Pátio do Estaleiro, de acordo com uma reportagem que eu vi, tinha 180 funcionários que moravam no Pátio do Estaleiro com as suas famílias. Eu sou Jaime Mabilde, sou neto do fundador. Nasci dentro do quadro de Estaleiro e morei aqui até os 12 anos. E a nossa casa era única dentro do quadro, eu acho, né? Dentro do quadro de Estaleiro ali, ali era formada. Em torno. E, quer dizer, poucas lembranças, assim, tem muita lembrança da enchente 41, né? Que foi muito violenta e eu tinha, embora eu tivesse pouca idade, eu tenho uma lembrança, assim, de uma coisa como se fosse ontem, de tanta coisa, assim, de casas caídas, de água, areia tomando conta de casas, e bichos, e cobras, tudo, parecia de tudo aí, naquela época, e depois, além do estrago que fez no estaleiro, né, um maquinário de alta precisão, importado, e que depois tiveram que estar pagando gente para botar tudo em condições de novo, era uma coisa muito cara, né? Então, a minha casa, ela ficava perto da praia, ali em frente à caixa d'água, onde era a caixa d'água, que tiraram, né? E ela, no fim, ela ficava assim com um ponto de referência, porque eu me lembro, quando era pequeno, assim, de sábado, domingo, ou feriados, ou até problemas de temporais, às vezes, de barcos que saíam de regata e se perdiam, ligavam lá para casa, porque o telefone era o mesmo do estaleiro, que eu acho que eram os dois únicos que tinha, era o estaleiro, era uma extensão para a minha casa, e um que tinha na delegacia aqui, de polícia, que eu não sei se ainda tem essa delegacia aqui, não tem mais. Então, ligavam lá para casa e pediam socorro para saber de vez em quando aparecia lá um náufrago, lá de regata e aquela coisa toda, ou então problemas de saúde, emergencial, assim, de chegar e dizer, olha, tem que ligar para o hospital, tem que tudo ia lá para casa, às vezes de madrugada batiam. Quer dizer, meu pai tinha que dar comida para todo mundo e ajudar, às vezes até mesmo botar lanchas a funcionar para levar pessoas para algum lugar, para o hospital, ou buscar alguém, né? Então, quer dizer, essas lembranças assim é que eu, como eu era pequeno naquela época, é a que eu tenho, né? Quer dizer, eu peguei a transição de Mabilde para Caden, né? E tem até um fato muito interessante que a minha irmã menor, meu pai, quando vendeu o estaleiro, nós atendíamos o telefone e dizia estaleiro Mabilde. Né? A gente atendia sempre dizia estaleiro Mabilde. Aí, quando foi vendido, meu pai dizia assim, agora você tem que dizer estaleiro Mabilde do Caden, que era que se dizia no telefone, né? E a minha irmã pequena um dia pegou o telefone e disse assim, mas quem é que está falando? Aqui quem está falando é Arlete Mabilde do Caden. Ela emendou tudo. Aí tiveram que corrigir ela. Todo mundo era padrinho de todo mundo, era afilhado, tinha festa, todo mundo se juntava, o baile numa casa, juntava aquele povoamento todo.